tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Juliana Bortolin, falo aqui dos estúdios pela M1230 em São Paulo, emissora da Boa Vontade na capital paulista, nessa conexão nacional, aliás, para o Brasil e para o mundo, né, gente? Há alguns dias a gente trouxe aqui na programação perguntas da nossa audiência sobre esse tema, boa vontade e comportamento humano. Como nós recebemos também outras questões, a gente vai retomar esse assunto aqui na programação. E hoje com a gente, o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Emerson Damásio. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Juliana. Nossa satisfação falar aos telespectadores, ouvintes, internautas do Comando da Esperança, um tema tão importante como este, a boa vontade. Porque os anjos, quando anunciaram a primeira vinda visível de Jesus à terra, cantaram este cântico maravilhoso. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, mulheres. E a religião divina ampliando a nossa compreensão sobre aquilo que os anjos disseram, jovens, crianças, espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Muito bem, nascimento de Jesus, portanto, os anjos exaltando os que têm boa vontade, né? Por isso é importante sempre tocar nesse tema. Bom, a gente recebeu aqui o irmão Damásio do irmão João Eustáquio de Faria, do Rio de Janeiro, duas questões. Ele comenta assim, primeiro, se a pessoa comete um erro querendo acertar, como fica diante da lei de Deus? O que importa mais, a intenção ou a atitude em si? Muito obrigado, meu irmão João Eustáquio e todos no Rio de Janeiro com a sua audiência. Vamos à primeira pergunta. Se a pessoa comete um erro querendo acertar, como fica diante da lei de Deus? A lei divina age conforme consta do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A cada um segundo as suas obras. Claro que a lei divina, ela estabelece, cria mecanismos para que nós aprendamos, nos corrijamos, estabelecendo oportunidades de novos aprendizados. Então não quer dizer que se a pessoa errou uma vez, ela não vai ter a chance de se corrigir. Vide a própria lei universal da reencarnação. É uma lei de oportunidade, não uma lei punitiva. Ora, se as leis humanas, que podemos dizer, não têm a sua amplitude segundo as leis divinas, por melhores que elas sejam, não são perfeitas. Elas conseguem diferenciar, meu irmão João Eustáquio, o crime ou a atitude intencional e aquela não intencional, o que dirá a lei de Deus, que a tudo vê. Por isso a religião divina nos fala tanto da sintonia tríplice. A lei divina nos julga a partir dessa sintonia, tríplice porque é o pensamento, a palavra e a ação. Há pessoas que erram mesmo não querendo errar, mas há aquelas que já estão pensando, maquinando o mal, falando o mal, agindo pelo mal. Por isso, o peso daquela atitude é muito maior, porque ela atraiu para junto de si entidades espirituais involuídas e desejou praticar o mal, diferente daquele que também terá que arcar com as consequências do seu ato, mas agiu involuntariamente. Então há um atenuante nas leis divinas que a todos nós rege. A lei divina age, meu irmão, para nos dar oportunidade de correção. No blog paivaneto.com, o presidente pregador da Religião Divina, no seu artigo A Morte da, entre aspas, morte, ele diz o seguinte: na lei divina, na verdade, a lei divina não pune, apenas corrige. É assim que ela age, num processo educativo de correção para que nós melhoremos. Nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2, na página 226, no subtítulo A Conquista da Liberdade Real, aqui o irmão Paiva Neto, autor desta obra, transcreve as palavras do saudoso irmão Alziro Zaru, que num dado momento diz assim, para que nós compreendamos o erro, porque todos nós, estando na terra, mesmo querendo acertar, vamos cometer nossas falhas. E diz o saudoso proclamador da religião divina, abre aspas,
Só a verdade de Deus poderá nos libertar do erro ou do pecado, pois todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O conceito de pecado não é apenas aquele em que todos logo pensam adultério, traição, mas o de qualquer pecado. Por exemplo, até o fato de somar 3, de fato até de se somar 3 mais 1 igual a 5 quando é 4, é um pecado aritmético. Diante desse conceito, pergunto, vocês são livres ou escravos do erro? Naturalmente que todos nós ainda erramos em muitas coisas. Eu não conheço profundamente a ciência, não conheço química com tanta profundidade, vou cometer erros. E a lei divina estabelece mecanismos para que eu vá aprendendo, todos nós. Aí você pergunta, meu irmão, o que importa mais? A intenção ou a atitude? No mundo, há pessoas muito bem intencionadas, mas a intenção sem boas obras, nada contribuirá de efetivo. E quem afiança isso é Jesus. No Santo Evangelho dele, segundo Lucas capítulo 6, versículos 43 e 44, árvores e seus frutos, quando o mestre diz assim, não existe árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Vamos aqui abrir um parêntese, não existe árvore boa, a boa vontade, aqueles que têm boa vontade vão produzir bons frutos. Aqueles que não têm boa vontade, naturalmente não produzirão bons frutos. E o mestre prossegue, pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Observou, meu irmão Eustáquio? A árvore é conhecida pelos seus frutos, não por sua intenção. Esta árvore tem intenção de produzir figo e não produz. Ela será conhecida se produzir figo. E ele conclui dizendo, o Divino Mestre conclui, não é possível colher-se figos, portanto, boas obras, de espinheiros, nem tampouco uvas, também boas obras, de ervas daninhas. Então, o que vale são as nossas obras, nossas obras. Muito obrigado por sua pergunta, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito bem, um abraço, obrigado, João Eustáquio, do Rio de Janeiro, acompanhando sempre a programação. E um recadinho que a gente informa, dá a todos, especialmente para quem ouve pela Super Rádio Brasil 940M no Rio de Janeiro, emissora da Boa Vontade na capital fluminense. Ela está passando por manutenção nos transmissores e estão funcionando com potência reduzida e em alguns momentos a emissora sofre algumas interferências e por isso nós estamos aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo com o irmão Emerson Damasio, para você acompanhar também por outras plataformas. Tem aplicativo Boa Vontade Play, estamos aqui na Boa Vontade TV, agradecendo a todos pela audiência. Fica esse recadinho. Portanto, a gente prossegue aqui no quadro com a próxima questão, que vem de Valparaíso, em Goiás. Maciel Teixeira comenta assim, conheço uma pessoa que diz fazer várias coisas sem vontade, mas faz. Isso diminui o valor daquilo que ela faz? O que é mais importante? Não fazer, se não for com boa vontade, ou fazer o que precisa ser feito mesmo que a contragosto ou pelos motivos errados? Várias questões aí, irmão Damasio. É verdade, Juliana. Agradecemos ao Maciel Teixeira e a todos de Valparaíso, em Goiás, que inclusive a Boa Vontade TV tem uma audiência maravilhosa nessa região, pertinho de Brasília, pertinho do Distrito Federal. Vamos à sua segunda pergunta, começar por ela, Maciel. Você diz o que é mais importante, não fazer o que é preciso com boa vontade ou não, você diz não fazer se não for com boa vontade ou fazer o que precisa mesmo que a contragosto ou pelos motivos errados. A gente via na resposta anterior ao nosso irmão João Eustáquio, o Cristo dizendo que as árvores são conhecidas pelos frutos, obras. Sempre mais importante é fazer o bem. Seja qualquer situação, fazer o bem. O mais importante, então, é fazermos o bem conforme o próprio Cristo também admoesta. No Santo Evangelho dele, meu irmão Maciel, na narrativa de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 31, vou me ater a este ponto, naquela parábola dos 2 filhos. Jesus estava sendo questionado, por aqueles adversários da verdade, e ele diz assim,
Havia um homem que tinha 2 filhos. Disse ao primeiro, vá trabalhar na vinha. E o filho disse, não irei. Chamou o segundo que disse que iria. O primeiro que disse que não iria, arrependeu-se e fez. O outro que disse que iria, não foi. E o Divino Mestre perguntou àqueles que o questionavam, qual foi que fez a vontade do Pai? Todos argumentaram aquele que cumpriu, mesmo dizendo que não iria fazer. Muitas vezes, há aqueles que dizem, eu tenho boa vontade, eu quero. Ou, na verdade, não possuem, nós vamos compreender hoje o que é de fato boa vontade. Mas falam e não realizam. Há aqueles que, infelizmente, até não fazem ainda com aquele sentimento, mas fazem. Um dia aprenderão o valor da boa vontade, mesmo que no primeiro momento tenham realizado a contragosto. Mas aquilo que ele fez ajudou alguém, foi benefício para a vida de alguém e dele próprio, porque é o fato de agir, nós vamos atraindo para junto de nós espíritos do bem que desejam o nosso progresso e nos impelem a agir a favor dos nossos semelhantes. Mas você também pergunta, meu irmão Maciel, se agir sem o sentimento do bem dentro da alma, se isso diminui o impacto daquilo que se faz. Diminui. Não quer dizer que não seja importante fazer. Ora, tudo vibra em si na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E o seu presidente pregador, no blog dele, paivaneto.com, diz assim, façamos tudo com amor e verdade, e o trabalho ficará para todos sempre. Jamais será desprezado, pois terá sido realmente proveitoso à humanidade. É uma questão natural de justiça. Quando agimos movidos pelo sentimento benfazejo do amor, como tudo vibra, vamos atrair espíritos do bem que vão nos impelir, pela nossa intuição, a agir e a descobrir potenciais que nós nem havíamos descoberto. E aquela nossa atitude será ainda mais benéfica àqueles que a recebem. O que não quer dizer que não devamos agir, mesmo quando não estamos benfazejamente iluminados pelo sentimento de amor do Cristo. Amar é uma oração, diz o irmão Paiva. Quando agimos, também estamos amando, também estamos orando. Então, o importante é agir, porque o Cristo já advertiu há tanto tempo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, é importante fazer. E aí, à medida em que vamos aprendendo, por isso estudar os ensinamentos do Cristo, vamos evoluindo e compreendendo que só o bem, diz o irmão Paiva, justifica a existência humana. Aí faremos o bem por amor ao bem. Muito obrigado, meu irmão Maciel Teixeira, a sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Um abração para Valparaíso, em Goiás. A questão agora que nós vamos trazer, para muita gente pode parecer assim uma questão de desesperança, mas é uma preocupação justa, não tem dúvida errada não, gente. Você pode mandar a sua também, hoje sobre o tema boa vontade e comportamento humano. Nosso WhatsApp é 998318195 DDD 11. A pessoa prefere manter aqui a sua identidade em sigilo. Nosso respeito quanto a isso. Me parece pretensiosa essa questão de querer mudar o mundo com boa vontade. A nossa sociedade ainda alimenta muito ódio e desrespeito. Acho que precisa de uma ação mais enérgica. Como a boa vontade pode ser eficiente para realmente transformar as coisas? Meu irmão, respeitamos sua pergunta, muito bem colocada, e a religião divina irá aqui lhe responder. Muitas ideias, o mundo, ele muda a partir das ideias que são aplicadas. Jesus veio à Terra e trouxe ideias extraordinárias. Naquele tempo, muitos não a compreenderam, mas a gente há de convir, a pessoa se considerando ou não cristã, pelo menos no nosso Ocidente, boa parte dos países, o mundo está dividido entre antes, ou melhor, organizado antes e após a primeira vinda visível de Jesus. Tamanha a influência dessas ideias benfazejas que o Cristo trouxe. As ideias, quando elas surgem, nem sempre são compreendidas de maneira profunda. Graham Bell, por exemplo, Alexander Graham Bell, que inventou o telefone, quando ele, nos Estados Unidos, apresentou para os empresários, algumas pessoas disseram a ele
que a ideia era maravilhosa, era muito boa, mas quem ia querer usar aquele aparelho? Eu pergunto a você, minha irmã ou meu irmão, a maioria das pessoas no mundo usa ou não usa um aparelho telefônico? Hoje evoluímos para o celular, os smartphones, por exemplo. Mas foi uma ideia. Uma ideia. Ora, a boa vontade é preciso primeiro que compreendamos essa ideia. Muitos criticaram a ideia de Graham Bell porque não a conheceram profundamente. Muitos não entenderam Jesus, nem mesmo os apóstolos e discípulos, aqueles mais próximos, no primeiro instante compreenderam a grandiosidade do que o Cristo trouxe. Mas não se combate a violência com violência. Não se combate a indiferença com indiferença. É preciso algo novo, um novo paradigma. E se é novo, a maioria ainda não conhece. Então, antes de pré-julgar, é preciso conhecer. E a boa vontade é extraordinariamente renovadora, minha irmã ou meu irmão. Eu recorro, por exemplo, ao primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, obra de seu presidente pregador, o escritor Paiva Neto. E ele vai transcrever a palavra de seu grande amigo, o proclamador da religião divina, o irmão Alziro Zaru, na proclamação da boa vontade feita pelo fundador da Legião da Boa Vontade, a 4 de março de 1949, no programa Hora da Boa Vontade, na Rádio Globo, naquele tempo, um programa revolucionário na rádio brasileira. Um programa que despertou corações. Hoje vemos tantas iniciativas religiosas no rádio e na TV, mas é preciso dizer, começou com Alziro Zaru, uma das maiores vozes do rádio brasileiro, que, despertado a sua missão espiritual, ele vem e realiza esse programa. E ele diz assim, conforme transcreve o irmão Paiva Neto. Página 144 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1. Boa vontade, que é a vontade certa, vontade firme, vontade espiritual, vontade realmente boa, capaz de discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o fato e as aparências do fato. Fechar aspas. Quero lhe provocar, minha irmã, a você também, meu irmão. O mundo não precisa disso, de conhecer a vontade certa. A gente quer seguir o caminho melhor para a nossa vocação pessoal, o caminho melhor para a paz. Será que é com a guerra? Será que é ferindo os nossos irmãos porque formamos uma grande grei global, como diz o irmão Paiva Neto, uma única família? A vontade certa é a vontade firme, dizia o irmão Zaru, a vontade espiritual. Antes de sermos corpos, nós não somos corpos, na verdade. Estamos corpos, mas somos espírito. Tudo que fazemos, atraímos uma aproximação espiritual. E se nós não conhecermos as leis que regem a vida espiritual, tornamos-nos marionetes de entidades que não desejam a paz do mundo, que não desejam o entendimento das famílias, que não desejam o fim da miséria neste mundo, o fim da discriminação, o fim do preconceito. A vontade espiritual é compreendermos o que Deus deseja, o que Jesus deseja. E Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E aí, a gente vai ter a vontade boa, que é muito acima da boa intenção. É a vontade iluminada pelo amor do Cristo. Capaz de dar a vida pelos seus amigos? Então eu não vou tirar a vida, eu não vou puxar o tapete, eu não vou prejudicar, eu não vou discriminar uma ideia porque ela não é minha, mas eu vou me permitir, na vontade certa, reconhecer, capaz de discernir entre o bem e o mal. Às vezes tem pessoas que têm ideias aparentemente brilhantes, mas a gente percebe nas atitudes que não são pessoas boas. Jesus disse, uma árvore boa não vai cair mau fruto, mas uma árvore má, mesmo dizendo ter boas intenções, quais frutos serão gerados? A vontade de boa, capaz de discernir
inclusive vibracionalmente, se aquela pessoa realmente é boa. Preste atenção no que ela diz, preste atenção no que ela faz. Aí perceberemos. Então vamos considerar a verdade do erro e o erro. Conseguiremos discernir entre o fato, isso realmente é um fato, ou as aparências do fato. Boa vontade, capaz de mudar para melhor, meu irmão, minha irmã, o mundo em que vivemos. Mas é preciso conhecê-lo. Uma dica: Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1º. Acesse clubeculturadepaz.com.br e adquira já esta obra para o seu estudo. Obrigado por sua pergunta à Religião Divina. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.